Tudo começa com a garota trancada na prisão, pedindo à irmã que a deixe sair. Ela começou a chorar e implorar para a irmã porque claramente não queria estar ali. A irmã olha para a garota dizendo que ela não parece nem um pouco arrependida. Stella diz que é um castigo por machucar Luke, acrescentando que isso ainda é pouco. Ela diz que a irmã é filha de uma concubina patética e pergunta como ela ousa se comportar daquela maneira. Layla diz que foi ele quem começou, falando sobre a aparência dela e até riu dela. Ela olhou para a irmã com raiva porque isso é algo natural. Afinal, a aparência da garota é prova de sangue sujo, como Stella disse. Layla diz que não escolheu sua aparência e que não tem culpa nenhuma disso. Pegando uma faca, Stella pergunta se ela não entende a situação em que está. Com confiança, jogando a faca na gaiola, Layla levantou a cabeça olhando para Stella, sem entender o que ela queria. Stella diz que, já que ela é odiada, então por que não morrer? Porque essa decisão será melhor para todos. Rindo do fato de Layla estar se sentindo tão mal, ela foi embora, mas a garota estava tremendo. Ela estava com raiva e triste com sua situação. O mal nublou sua mente porque era a primeira vez que ela passava por uma situação assim. Segurando a faca nas mãos, a garota se perguntou o que tinha feito para que desejassem sua morte. A garota odiava sua aparência, especialmente seu cabelo. Mas se todos querem que ela morra, eles vão conseguir isso agora mesmo. Com lágrimas nos olhos, Layla promete que vai amaldiçoar tudo depois de sua morte. De repente, a garota começou a rir, e já estava claro que ela tinha enlouquecido. Aos poucos, a garota começa a recobrar a consciência, percebendo que está em algum quarto escuro e ainda sente frio, mas a prisão não estava completamente às escuras porque havia uma vela acesa que, pelo menos, iluminava um pouco aquele lugar. Também havia um balde de água na cela, mas a garota não estava muito interessada nisso. Ela queria entender onde estava. Ela acha que parece mais uma prisão de filme ou de jogo, mas não consegue entender onde está. De repente, a garota sentiu muita dor no braço. Olhando para a mão, a garota viu que sua mão estava sangrando e não era apenas um sangramento, era como uma cachoeira jorrando sangue. Quando recobrou a consciência, ela não entendeu o que estava acontecendo ou por que tinha uma faca na mão. Olhando para trás, ela viu algo que não esperava de jeito nenhum. Virando-se, ela ficou olhando para o sangue por um bom tempo e percebeu que estava sangrando muito. Mas primeiro precisamos parar isso. Seria melhor lavar o ferimento, mas não há pia ali. A cabeça de Layla ainda está girando. Ela entende que precisa pressionar o ferimento para estancar o sangramento. Mas antes, é preciso pegar algo adequado para pressionar contra a mão. Ela olhou para a cama, ou melhor, para o tecido que estava ali e pensou que aquilo poderia ser útil agora. Pegando a faca nas mãos, a garota rasgou o lençol em tiras. Colocando um pedaço de pano sobre a mão, ela suspirou fundo porque havia encontrado uma solução para estancar o sangramento, mas não tinha nada para enfaixar. De repente, a garota se lembrou do laço em seu vestido. Tendo tirado o laço, a garota começou a importante tarefa de enfaixar. Ainda assim, é difícil enfaixar a si mesma sozinha. Depois de enfaixar a mão, a garota conseguiu estancar o sangramento. Agora tudo o que ela precisa fazer é manter o ferimento acima do nível do coração, e a cama vai cuidar disso. Com um suspiro pesado, a garota aceitou seu destino. Havia apenas uma coisa que ela não entendia. Layla não entendia onde estava e por que tinha um cabelo tão comprido. Isso nunca tinha acontecido antes, e então a garota começou a se lembrar de sua vida passada. Layla trabalhava como enfermeira no Japão. Trabalhar como enfermeira era uma alegria para Layla. Ela adorava interagir com os pacientes que estavam no hospital e, depois do turno da noite, como recompensa para si mesma, a garota gostava de comprar sobremesas e voltar para casa. Mas, de repente, o telefone tocou. Ao ouvir o toque, a garota imediatamente começou a tirar o telefone da bolsa. Depois de pegar o telefone, a garota atendeu a ligação enquanto atravessava a rua, mas não percebeu que um carro vinha em alta velocidade direto em sua direção. Mas a situação já era inevitável, pois um acidente aconteceu. Ao verem que a garota havia sido atropelada por um carro, os transeuntes imediatamente entraram em pânico. As pessoas começaram a gritar por uma ambulância, mas já era tarde demais. A última coisa que a enfermeira viu foi o doce que ela nunca chegou a provar.
Mas nem tudo era tão simples quanto parecia. Quando acordou, a garota estava coberta de sangue, com uma faca na mão em vez de uma tortinha de pera ocidental. E essa garota em quem a enfermeira havia possuído se chama Layla. A garota acabou sendo Layla Gensler, que era a princesa de Gragory e seu pai é o rei que governa os Greyjoys. Mas sua mãe era uma prostituta estrangeira. Por isso, seu pai desprezava Layla e sua irmã zombava dela, chamando-a de ilegítima. Com uma vida assim, Layla não poderia crescer sendo bondosa. Ela punia os criados pelo menor erro, também tomava terras de nobres menores por qualquer trivialidade e, de todas as formas, descontava sua raiva nos mais fracos. Layla ficou muito irritada com Ludwig, que comentou sobre sua aparência. Esse era um assunto delicado para Layla. Layla estava pronta para matar Louis, mas fez diferente. Layla colocou a mão no peito de Louis e o empurrou, e ela não apenas o empurrou, ela o empurrou direto escada abaixo. Louis não conseguiu manter o equilíbrio, o que era óbvio. O homem sempre zombava do cabelo preto dela e, em um acesso de raiva, Layla o empurrou escada abaixo. Louis não entendia que um dia acabaria se prejudicando, mas agora esse dia chegou. O homem estava deitado no chão. Era doloroso para ele se levantar e os criados o cercaram perguntando como ele estava. E Layla olhou para o homem com raiva porque ele havia agido de forma feia com a garota. Louis, o futuro rei, que se casa com a irmã de Layla. Depois desse incidente, Layla foi imediatamente jogada na prisão e lá ela percebeu que era considerada culpada diante de Louis. Era estranho para a garota estar agora recordando as memórias de outras pessoas, mas também havia sensações estranhas que a envolviam. Afinal, no fundo, a garota morreu em outro país, mas agora ela se encontrava em outro corpo, no corpo de Layla. A enfermeira espera que isso seja apenas um sonho, mas infelizmente não é. De repente, a garota ouviu alguém se aproximando. Olhando para frente, ela viu sua cela sendo aberta. O cavaleiro ficou diante da garota e ordenou que ela saísse, dizendo que Layla havia sido sentenciada. E assim, a garota vai até seu pai para entender qual é a sentença. Ela já teve tempo de pensar que isso poderia ser uma execução, mas a ferida ainda poderia inflamar e a garota gostaria de tratá-la. A garota ficava cada vez mais assustada, e o salão estava cada vez mais próximo, até que finalmente chegaram. O homem olhou com desagrado para Layla e os guardas. De repente, Layla parou e decidiu pedir algo. A princesa diz que está com um ferimento e que precisa ser tratado. Os cavaleiros dizem que seu pai está esperando por ela, e então as portas se abriram. A garota ainda não sabia o que a aguardava, e na sala do trono estava sentado o pai. Ao lado dele estavam sua filha e Louis. O pai olhou para a garota, esperando que ela entrasse. Além disso, Stella e Ludwig notaram a garota. Ao ver as pessoas, a enfermeira percebeu imediatamente que era a família de Layla. Assim que os cavaleiros trouxeram a garota, o homem fingiu passar mal, mas Stella começou a acalmá-lo. Stella olhou para Louis com dor, pois a aparência da irmã causa trauma em todos. Layla ficou ali, sem incomodar ninguém, mas de repente foi chamada. Stella começou a gritar com a garota, dizendo que ela ainda estava viva, que tinha empurrado um homem escada abaixo e agora ainda tinha a ousadia de mostrar aquela cara feia. De repente, Stella agarrou a garota por uma mecha de cabelo, o que causou dor em Layla. Stella ordenou que ela se ajoelhasse diante de Louis e implorasse por perdão. A garota sentiu vergonha, porque Stella estava fazendo isso bem na frente da audiência, e não é à toa que Layla cresceu tão cruel. Só que Layla realmente empurrou Louis escada abaixo. Curvando a cabeça diante do homem, a garota perguntou se o menino tinha se machucado. Stella bateu o pé, dizendo que realmente achava que, se ele tivesse se machucado, tudo teria acabado tão facilmente. A garota repreendeu a irmã, perguntando se ela entendia o quanto doía para Louis até mesmo com um simples toque de suas mãos. Enquanto sua irmã repreendia, Layla percebeu que tinha sido interrompida assim pela primeira vez desde o estágio de enfermagem. Como a garota se lembra, naquela época os colegas mais velhos também costumavam gritar com os estudantes. Stella pergunta se Layla está ouvindo o que ela diz. De repente, um homem falou com a garota, mencionando o nome Louis, dizendo que ele é o futuro rei, e perguntou se Layla entendia isso.
A garota entende que, mesmo que a dona deste corpo tenha crescido em condições difíceis, o fato é que ela prejudicou outra pessoa, mas tudo poderia ter terminado muito pior. Mas ela já estava acostumada a ser repreendida por médicos ou enfermeiros mais experientes, mas mesmo assim, ela nunca fez isso. Layla entende que é culpada e diz que está pronta para aceitar qualquer punição, não importa o quão severa seja. O homem diz que admitir a culpa não mudará sua sentença. Ao ouvir isso, Louis e Stella sorriram. De repente, o homem diz que a garota vai se casar com o imperador. A princesa não entendeu nada. Que imperador e o mais importante, onde? Mas depois de pensar um pouco, ela entendeu. A garota é enviada para um país vizinho com o qual houve uma guerra recentemente e ainda por cima, para um inimigo. A garota percebeu que estava sendo enviada como concubina e também queriam se livrar da princesa desnecessária mandando-a para o inimigo. Ludwig e Stella riram da ideia de Layla ser punida dessa forma. Layla se perguntava como poderia se casar com um estranho, e ainda por cima seu inimigo, mas também percebeu que essa era uma chance de sair daquele lugar sombrio. Se o imperador gostar da garota, ela se tornará imperatriz imediatamente. Mesmo que alguém tente subestimar Layla, ela tem muita paciência porque desenvolveu essa paciência no hospital. O reino de Thule, um país vizinho do reino de Greyjoy, que travou guerra por muitos anos pelo controle dos mares. No entanto, após perdas significativas, ambos os lados assinaram uma trégua. O novo imperador Louis é conhecido como um tirano de sangue frio. E embora Louis fosse apenas o quinto na linha de sucessão ao trono, depois que o imperador anterior adoeceu, ele acusou seus irmãos de traição e executou cada um deles, um após o outro. Dizem por aí que todas essas acusações foram forjadas por Louis. Além disso, Louis executou até mesmo seus associados mais próximos e prendeu sua mãe, chamada Ana, sob o pretexto de doença. No Império, ninguém ousa contrariar Louis. Mas também, de acordo com as tradições de Thule, o novo imperador deve tomar 3 esposas, e é por isso que Layla está indo de carruagem até o príncipe em um tempo tão terrível. De repente, o homem diz que Layla deveria tentar chamar a atenção do imperador, mas felizmente, devido a conflitos internos passados, Louis não tem mais nenhuma esposa com ele desde a época em que era príncipe. 3 esposas foram convocadas para a capital ao mesmo tempo, e as primeiras impressões seriam a chave para a rivalidade. Ao ouvir isso, a garota suspirou profundamente, pois, como ficou claro, as coisas não seriam tão fáceis assim. Layla percebeu que não só teria que se casar com o inimigo, mas também participar de algum tipo de competição pela atenção do imperador de sangue frio. Louis afirmou que se divorciaria de suas outras esposas assim que o primeiro herdeiro nascesse. Layla ficou surpresa com isso ao ouvir falar sobre o herdeiro. Layla diz que o próprio Louis organizou a luta pelo trono, se os rumores forem verdadeiros, mas o homem afirma que, independentemente dos rumores, se ela disser algo assim na frente do imperador, eles serão imediatamente divorciados. A garota ficou surpresa ao saber que isso era possível, mas pensou que poderia voltar para sua terra natal. O homem perguntou se ela realmente achava que conseguiria voltar para sua terra natal. Ele responde que, se ela não ocupar o lugar de imperatriz, a garota será realmente expulsa do país. Layla percebeu que a situação estava realmente ruim e que provavelmente teria que lutar. O homem diz que ela pode usar artefatos mágicos porque, afinal de contas, ela é de uma família real. A aparência da garota pode ser reconhecida no Império. A própria garota entende que isso foi severo demais, mas Layla não entende porque não pode usar magia. Afinal, onde ela está, isso é considerado algo normal e os artefatos mágicos facilitam a vida das pessoas. Mas, como se vê, Layla é privada de poder mágico e entende que parece tão indefesa. E se Layla for expulsa deste mundo, tudo ficará ruim, muito ruim. Afinal, isso significaria morte e apenas morte. A garota entende que precisa dar conta do recado. De repente, Layla perguntou ao rapaz se ele era um duque. A garota estende a mão, esperando que eles se deem bem. De repente, o homem se virou e a garota pensou que estava sendo ignorada, mas o homem decidiu falar com ela, pretendendo dizer seu nome. O homem se apresentou como Alex. A garota não entendeu o que havia de errado com ele e ele fechou a mão em punho, reunindo coragem para continuar a conversa com ela.
O homem percebe que a garota não se lembra dele nem um pouco. Alex diz que sua família perdeu suas terras e que tudo isso é culpa dela. O homem diz que se tornou um servo e foi banido do reino junto com a garota. Ela o ouviu, sem entender completamente o que estava acontecendo e quem ele era. Mas, de repente, a garota entendeu tudo. Ela se lembrou daquele dia e do que fez naquela ocasião. Layla tomou as terras deles só por causa da cor das roupas deles. Ao encontrar membros da família real pela primeira vez, era preciso vestir roupas da cor deles. Isso era um sinal de respeito. Mas o conde, que havia chegado recentemente das províncias, não sabia disso. Layla frequentemente descontava sua raiva naqueles que estavam abaixo dela em status e acabou fazendo muitos inimigos que não queriam mais que ela vivesse. De repente, a garota se curvou e pediu desculpas ao duque. Após ouvir o pedido de desculpas, o homem ficou surpreso porque não esperava por isso. Mas Layla continua, dizendo que seu comportamento no passado causou muita dor e que ela não está pedindo que o homem a perdoe, mas espera que Alex fique com ela no futuro. O homem diz que ficará com a garota, então ela levanta a cabeça olhando para ele. Ele acrescentou que era seu dever, e assim continuaram seu caminho em bons termos. Logo eles chegaram ao local onde o evento aconteceria e o clima continuava o mesmo, mas estava muito bonito. Layla chegou do reino de Greyjoy. A garota foi recebida por um mordomo que disse que ela seria apresentada ao imperador conforme a ordem de prioridade e que deveria esperar até ser chamada. A garota agradeceu ao homem e ele seguiu com seus afazeres. A princesa entendeu que em breve encontraria o imperador de sangue frio e ficou muito nervosa. Alex, apesar de sua frieza, escolheu um vestido da mesma cor das roupas do imperador. De repente, uma garota se aproximou de Layla perguntando se ela também estava esperando por uma audiência. Era uma garota muito bonita que sorriu para Layla. Layla entendeu que uma verdadeira princesa estava diante dela. A garota fez uma reverência e se apresentou como Layla Genser. A outra garota se apresentou como Leia Arden. Ao ver como a garota estava vestida, Layla começou a se preocupar com ela. Layla disse que o imperador estava usando branco hoje e que Leia deveria se trocar. A garota se cobriu com um leque e disse que ninguém tinha lhe contado sobre isso. Leia agradeceu à garota dizendo que com certeza iria trocar de roupa para não provocar a ira do imperador. Layla disse que estava tudo bem. Ela olhou para a garota lembrando de como ficou ofendida no hospital, por não receber informações necessárias e importantes. A menina entende que no mundo assim também existem pessoas assim. Leia sai sorrindo. Ela está claramente planejando algo. De repente, o mordomo diz que Layla pode entrar. A menina estava muito preocupada porque era a vez dela, embora ela não fosse a última, mas essas pessoas sempre conseguem os melhores lugares. Layla sabia que precisava causar uma boa impressão para continuar viva, e assim as portas se abrem para a menina. Ao entrar na sala do trono, Layla viu Louis. A menina estava apavorada. Seu rosto sumiu. O imperador está vestido de branco, mas algo claramente está errado aqui. Afinal, as esposas não estavam vestidas com as cores do imperador, o que pareceu muito estranho para Layla. Então algumas pessoas riram dela, mas ela ainda não entende o que está acontecendo. E o imperador também parece não estar satisfeito com a menina, mas tudo bem se não fosse pelo fato de todos estarem olhando para ela. O que também era estranho era que havia outra garota em pé ao lado deles. Era Leia quem armou para Layla, não contando a ela que precisava trocar de roupa. De repente, o homem falou com a garota dizendo que a aceitaram, mas não apenas aceitaram, e sim como um símbolo de trégua. Mas o homem não consegue entender as intenções da garota que está à sua frente. Layla permaneceu em silêncio, sem saber o que dizer e, a princípio, não sabia das intenções. Ela perguntou ao rapaz quais poderiam ser suas intenções. Layla sorriu sem jeito, pois era a primeira vez que se encontrava numa situação dessas. A própria garota ainda não sabe quais podem ser suas intenções. De repente, o homem começou a dizer que os boatos de que a princesa mais nova era arrogante eram verdadeiros. Ele também pergunta à garota se ela realmente acha que está no mesmo nível do imperador. Depois, o homem diz que apenas a imperatriz tem o direito de usar roupas da mesma cor que ele. A garota permanece em silêncio, percebendo que eles têm uma cultura completamente oposta.
De repente, a garota percebeu Leia, que estava muito perto dela. Leia riu da garota, cobrindo o rosto com um leque. Layla percebeu que sabia de tudo, mas fingia não entender nada. Layla percebe que não é só Leia que é má, mas todos os outros também. A garota entende que precisa se explicar e pede perdão por ter desrespeitado o homem. Afinal, no reino dela, usar roupas da mesma cor que o governante é um sinal de lealdade, mas o homem diz que ela não está em seu reino. A garota percebe que irritou o príncipe e que nada está saindo como ela gostaria. Afinal, tudo vai soar como uma desculpa. Não importa o que Layla diga, não vai adiantar. De repente, o homem perguntou se talvez alguém tivesse armado para ela. Sentado no trono, ele olha para a garota que claramente ganhou vida. Louis pergunta se ela vai mesmo dizer que isso é verdade. A garota não disse nada, mas de repente se lembrou da conversa da manhã. Layla se lembrou de ter conversado com o duque de como ela havia tirado as terras deles. De repente, a garota percebe que foi o duque quem escolheu seu vestido. E então afastou os pensamentos ruins, porque isso não podia ser. O duque também não poderia saber disso, porque eles simplesmente não tiveram tempo de descobrir tudo imediatamente após chegarem. Ninguém no Império jamais apontou isso dessa forma. O homem pergunta o que ela vai fazer. Ela vai mesmo culpar os outros para se justificar? A garota olha para o rapaz, percebendo que ele só quer que Layla coloque a culpa de tudo nos outros, mas ela não sabe o que fazer nem como agir. Com um suspiro pesado, a garota percebeu que não tinha saída, nenhuma sequer. Layla se curvou, começando a se desculpar, dizendo que a culpa era dela porque não estudou o suficiente as tradições locais. Afinal, mesmo que tudo seja jogado nas costas dela, Layla não será liberada tão facilmente. Layla sentiu como se fosse algum tipo de teste de força, mas o homem estava irritado com a garota e demonstrava isso com toda a sua postura. Louis ordenou que a garota saísse porque ela o enojava. Layla ficou horrorizada porque claramente não esperava tal reação, mas não teve escolha a não ser ir embora. A garota se curvou novamente, demonstrando respeito pela decisão do imperador. E as garotas ficaram felizes porque ela tinha acabado de entrar e provocado a ira do imperador, o que significava que ela não tinha chance. E agora a porta está aberta. A garota sai abalada porque se apresentou mal, e isso não deveria ter acontecido. De repente, Alex corre até a garota. Ele claramente não esperava que tudo terminasse assim, mas vê que a garota está tão preocupada quanto ele. Ela literalmente está sem expressão. Depois de algo assim, ninguém teria expressão. E a garota que queria causar uma boa impressão e não irritar o homem, com certeza. Alex pergunta por que a garota não colocou toda a culpa nele. Talvez ela ainda queira mostrar misericórdia para ele. Layla nega, dizendo que não é isso. Eles só não sabiam disso, só isso. Isso acontece com todo mundo, então está tudo bem. Não há motivo para se preocupar. O homem ficou surpreso que a garota disse isso porque ele esperava que ela confessasse, e o fato de ela não tê-lo delatado já diz muito. Ela está mudando para melhor. Alex diz que está tudo certo porque, mesmo que ela tivesse colocado toda a culpa nele, fracasso ainda seria fracasso, e isso não pode ser evitado. Layla entende que o duque está certo porque, não importa como ela se justifique para o imperador, isso não ajudaria a causar uma boa impressão nele. Agora Layla precisava descobrir como consertar tudo, porque claramente algo precisava ser feito para que o imperador não apenas ficasse bravo com ela, mas também sorrisse para ela. O homem olhou para a garota, que estava completamente abalada, e agora eles finalmente estão indo para o palácio onde deveriam morar. Ao chegar ao local, o homem e a mulher descem da carruagem. Ao ver o lugar, a garota não ficou muito feliz porque não achava que ficaria em um lugar assim. Afinal, o jardim está completamente desarrumado e também coberto de neve. E há pingentes de gelo no telhado. Como isso é possível? Parece que não é um palácio, mas apenas uma casa onde uma garota precisa morar por um tempo. A garota já começa a duvidar que isso seja realmente um palácio, porque palácios normalmente não são assim, mas completamente diferentes. O homem diz que é um palácio, o Palácio Basel. Cada uma das 3 esposas do imperador recebe um anel com uma pedra.
Elas vivem em palácios com nomes de pedras. Todas essas pedras simbolizam os meses de janeiro a dezembro. A ordem dessas pedras determina o status delas entre as esposas, então é preciso tentar elevar o próprio status. Lembrando o diálogo anterior em que o homem ordenou que a garota fosse embora, e como refém de um país inimigo que provocou a ira do imperador logo no primeiro dia, Leila não recebeu a pedra. Basel é o 13º palácio e simboliza o alicerce ou o anel sem pedra. A garota não aguentou e começou a gritar que um anel sem pedra era demais. Mas o homem olhou para a garota sem entender nada. Tendo terminado, a garota pediu desculpas porque perdeu a paciência. A garota percebe que foi tola em pensar que poderia ter sucesso no império, mas agora o imperador a odeia e por isso ela começa da posição mais baixa. E os criados também são grosseiros. Leila definitivamente não tem sorte. Além disso, o futuro parece tão sombrio. A garota pensa que está acabada. Enquanto o homem dizia aos criados o que fazer, a garota olhava para o palácio. De repente, a garota viu um quadro que estava pendurado de forma errada. A garota percebe que ninguém mora ali há muito tempo, e os criados parecem tão desanimados. Que horrível! Leila entende que, se isso continuar, ela não conseguirá se tornar imperatriz, não poderá voltar para casa e será exilada. Ao perceber que ele é seu futuro marido, a garota se sente desconfortável. Afinal, Leila não gostaria de ter um marido assim para si. A garota ouviu rumores sobre o imperador de sangue frio, mas era tão assustador que ela quase morreu de medo. O rosto bonito do imperador não é tudo, mas Leila não entende como fazer amizade com ele. A garota também tem medo da morte, que pode chegar a qualquer momento. Mas se Leila não se tornar imperatriz, ela será exilada. A garota se conformou com isso porque não era a primeira vez que seus superiores não gostavam dela. Depois de um grande erro no hospital, a chefe de enfermagem passou a evitar a garota. Ela se lembra bem daquele dia. Mas, de qualquer forma, a garota precisa encontrar um jeito de mudar tudo e o mais rápido possível. E, em sua vida passada, em momentos assim, a garota lidava com as coisas de forma diferente. A garota comia algo doce para se acalmar e voltar ao normal. Era um ótimo elevador de humor e clareador de pensamentos, porque o açúcar é realmente importante. A garota entende que agora ela quer algo doce e com urgência. No reino, produtos de padaria e chá com açúcar começaram a se tornar populares entre a nobreza. E no império, quase não há doces, e depois das refeições eles preferem frutas secas ou vinho de sobremesa. Aparentemente, uma cultura diferente. De repente, a garota notou um quadro que pendia sozinho na parede. Ela queria endireitá-lo e tirar toda a poeira, mas isso não era responsabilidade dela, porque Leila veio por um motivo completamente diferente. A pintura retratava o palácio onde a garota agora mora. No verão, ele parecia lindo, diferente do que ela vê agora no inverno. De repente, Laila se aproximou da serva, com a intenção de lhe fazer uma pergunta. A empregada diz que, se a princesa quer algo dela, então deve esperar, porque ela está ocupada agora. Mas Laila entende que a garota está a ignorando. Embora isso não seja surpreendente, afinal, Laila é a esposa do imperador, mas uma estrangeira que irritou o imperador logo no primeiro dia e recebeu o anel inferior. Mas Laila ainda insiste, porque ela realmente quer fazer uma pergunta. Laila apontou para a pintura, perguntando novamente se aquele era mesmo o Palácio Basel. A empregada diz que sim, este é o Palácio Basel. De repente, a garota conta que a antiga dona do palácio morava ali. Ela era do sul e cultivava flores da sua região bem aqui. A garota ficou feliz ao ouvir isso. Parecia que ela tinha algo em mente. A empregada diz que elas florescem só no verão, e agora ainda é inverno. Mas sem esperar ouvir o final, a garota saiu correndo para a rua. A empregada só pôde assistir enquanto ela ia embora, sem entender o que estava acontecendo. A garota percebeu que, já que havia flores ali, poderia haver mais alguma coisa lá. Segurando o vestido, a garota correu para procurar exatamente o lugar pelo qual veio, e assim ela chegou ao local e começou a pingar. A garota entendeu que já estava perto. Só faltava pingar um pouco, e assim Laila encontrou o que procurava esse tempo todo. A garota encontrou a planta de que precisava naquele momento, e ali estava ela, bem na sua frente.
Levantando-se do lugar, a garota pegou e puxou a planta, mas não esperava que houvesse tanta assim. Vai ter outra colheita como essa. Layla está claramente com sorte. De repente, um homem veio correndo, perguntando o que ela estava fazendo, especialmente com um tempo tão frio. O homem diz que ela ficou completamente maluca, mas a garota mostra o que tirou da terra. Layla levanta uma batata doce, dizendo que é tão real e provavelmente muito doce. Alex olha para a planta, sem entender o que está na frente dele e o que é essa batata doce pela qual Layla saiu correndo para a rua. A garota olhou para o rapaz, percebendo que eles não comem isso, e provavelmente por isso Alex não sabia o que estava diante dele. A garota, ao contrário dele, entendeu que essas plantas estavam ali para decoração. Layla diz que é muito doce e deliciosa e que vai preparar batata doce assada para o Alex. Mas o homem diz que é tão feia que ele nem acredita que isso seja comestível. De repente, a garota percebeu o que queria fazer com a batata doce. A garota encontrou Home e perguntou como tinha sido tudo. Quando a garota contou tudo, Layla percebeu que elas não tinham conseguido comprar o açúcar. Home diz que o açúcar está muito caro e que o dinheiro que a garota deu não foi suficiente. Home entregou as compras e acrescentou que não havia açúcar na loja onde ela foi. A garota ficou chocada, mas aceitou tudo como estava. A princesa não entende se é por causa da sua ideia estranha sobre dinheiro ou por outro motivo, mas simplesmente é impossível entender os preços locais. Mas já que conseguimos comprar outros ingredientes, então aparentemente o açúcar é realmente muito valorizado, mas isso também vai servir. A garota agradece à empregada e pede para ela se aquecer perto da lareira, porque está muito frio lá fora. Layla diz que vai preparar algo doce. Home ficou surpreso que ela fosse cozinhar alguma coisa, e ainda por cima algo doce. A princesa sorri e diz que pode assumir a cozinha, o que é bem provável. Home ficou surpreso que a garota quisesse cozinhar. Layla disse que já tinha escolhido. De pé à mesa, a garota ficou de costas para as empregadas. Uma delas pergunta por que Layla veio para a cozinha, enquanto a outra diz que ela é uma princesa, mesmo que pertença ao Palácio Basel. A empregada diz que ficou em choque quando a garota entrou na cozinha. Elas estavam limpando em pânico, tanto que quase começaram a suar. Home diz que Layla o fez comprar ovos e leite. De repente, Layla se virou para Home, dizendo que queria perguntar algo para a garota. Layla pergunta como o fogão funciona. A garota diz que todos os equipamentos já são antigos, mas precisam ser abastecidos com magia. E para regular o fogo, é preciso apertar o pedal. Layla diz que é incrível, um verdadeiro fogão mágico. Layla diz que não tem magia e que precisa de ajuda. Home ficou surpreso com isso. Ela também perguntou como a garota vive sem magia. Layla perguntou se isso era estranho, ao que ela respondeu que era a primeira vez que via alguém capaz de usar dispositivos mágicos. Home entende que isso não é uma brincadeira e que Layla não serve para nada. Louis tem a magia mais poderosa do Império, então dificilmente escolheria alguém tão inútil para ser imperatriz. A garota sorri para a empregada, esperando que ela a ajude. Home foi até o fogão e começou a se lembrar de como ligá-lo, e Layla ficou envergonhada. Depois de apertar um selo especial, a garota se afasta do fogão, e o fogão realmente acendeu. A garota ficou tão feliz com isso. A garota olha para ele, compara com um fogão a gás e agradece a Home. Layla diz que a magia pode fazer tudo. Home ficou surpreso. Como é que se pode surpreender alguém com magia hoje em dia? Home diz que vale a pena admirar a magia de Louis com seus feitiços de gelo ou a magia dos curandeiros com suas curas. Layla diz que existem tantas magias. Home diz que quanto mais alto o status nobre de uma pessoa, mais forte a sua magia, e todo mundo sabe disso. Home começa a duvidar que essa garota seja da família real, já que ela não sabe disso. O membro da realeza sem magia agora entende por que a garota era tão desprezada. Depois de lavar a batata doce, a garota a colocou na mesa e começou a cortá-la em pedaços grandes e depois em pedaços pequenos, como tiras. Home percebe que a garota consegue manusear uma faca sem magia e pergunta para Layla sobre o ingrediente amarelo. A princesa não respondeu a Home. Olhando para a batata doce, a garota percebeu que aquilo já era suficiente e que era necessário cortá-la em tiras.
As garotas ficaram atrás de Romy, observando Layla, que estava cozinhando. Layla decidiu fritar as batatas doces em óleo quente. Romy diz que um cheiro tão delicioso vem da batata doce. As garotas ao fundo continuaram observando. Quando a batata doce adquiriu uma cor apetitosa, Layla escorreu o óleo e colocou-a em um prato. De repente, a garota se virou para encarar quem estava atrás dela, percebendo que algo estava faltando. A garota saiu correndo para algum lugar, dizendo para esperarem por ela e que tudo ficaria pronto. Logo, Layla voltou correndo para a cozinha com 2 panelas nas mãos, dizendo que estava muito frio lá fora. Layla acrescenta o que estava faltando ao prato e então sai, dizendo que tudo está pronto. As garotas olharam para o prato que Layla preparou. A garota apresenta o prato para as outras, dizendo que é batata doce frita com sorvete. Apesar de não ter açúcar, a batata doce em si já é bastante doce. A branca é sorvete de leite e a amarela leva batata doce, então é ainda mais doce. A neve lá fora virou um freezer natural, diz Layla. Romy perguntou como se comia aquilo, porque eles não faziam ideia e era a primeira vez que viam esse prato. Layla disse que mostraria para eles agora. A garota diz para eles pegarem a batata doce com as mãos, mergulharem no sorvete e, em seguida, ela mesma pega um pouco de batata doce com sorvete enquanto as empregadas a observam. Layla diz que é muito gostoso e demonstra isso com sua expressão. Assim, a batata doce acabou sendo ainda mais doce do que Layla imaginava e o açúcar não fez falta. A batata doce quente com sorvete gelado cria um contraste de temperatura maravilhoso e a garota diz que pode comer quanto quiser disso. As meninas olharam com interesse para o que Layla havia preparado. Layla sugeriu que as meninas experimentassem e estendeu o prato para elas. Romy, sendo a mais corajosa, pegou a batata doce com as mãos, colocou um pouco de sorvete em cima e experimentou o que Layla preparou, sem esperar muito do prato. Mas de repente a garota percebeu que estava muito gostoso. Romy gritou, mostrando com toda a sua expressão que estava muito gostoso, e as criadas que estavam atrás dela se assustaram. Romy diz que está tão delicioso que não há palavras. A garota não entende como pode ser tão doce e quente ao mesmo tempo. Layla diz que é maravilhoso. A garota diz que a batata doce está tão doce e deliciosa, e Romy concorda com ela porque realmente está. Romy diz que nunca provou nada tão delicioso em sua vida, e esse gelo branco é tão gostoso. Romy diz que a criada está pronta para comer isso todos os dias, não importa o que aconteça. As garotas olharam para o que Layla tinha preparado, e Romy ficou ao lado dela, comendo o que ela tinha feito. Layla diz que a batata doce contém vitamina C, que é mantida mesmo quando aquecida devido às proteínas, então é boa para a pele e a fibra ajuda na digestão. Enquanto a garota nos contava que era bom tanto para a saúde quanto para a beleza, as meninas experimentaram batata doce com sorvete e a segunda também se juntou e começou a provar o que Layla tinha preparado. As meninas dizem que está muito gostoso. Layla percebe que todos comem com prazer. Antes, os doces eram apenas uma recompensa para a garota, mas agora ela está tão feliz que as meninas gostam da comida. De repente, Alex se aproximou das meninas. Layla se aproximou do rapaz e perguntou se ele queria experimentar o que tinha sido preparado. De repente, o homem suspirou profundamente e olhou para a garota dizendo que ela provavelmente esqueceu de algo que causou a raiva do imperador, por causa do qual ela foi exilada para este palácio. A garota diz que não esqueceu disso, mas que é possível ficar de bom humor um pouco. E então Alex e Layla suspiraram profundamente, porque como alguém poderia esquecer de algo assim? Layla percebe que primeiro precisa tentar se reconciliar com o imperador. Mas ao lembrar do jeito que o rapaz olhou para ela hoje, a garota não entende uma coisa. Como ela pode resistir a uma pessoa assim? E se ela não se tornar uma concubina, será expulsa e, então, sem poder usar nem mesmo dispositivos mágicos, pode acabar morrendo na rua. De repente, a garota percebeu a batata doce que ainda não tinha tocado, e então ela olha para as meninas comendo batata doce com sorvete, e elas não estão apenas comendo, estão aproveitando de verdade. A garota pegou a batata doce e bateu com ela na mesa, já sabendo o que fazer. A garota percebeu que pegaria a batata doce e iria em direção ao rapaz. O homem pergunta o que isso significa, porque agora ele não entende mais nada. E então a garota se aproximou dele e reuniu coragem para contar ao Alex sobre seu plano.
Layla diz que vai até o Louis, o que na verdade será um plano de desculpas. A garota acha que o homem é tão ríspido apenas porque simplesmente lhe falta açúcar. Então Layla quer dar a ele um lanche leve que ele possa comer enquanto trabalha, e ao mesmo tempo pedir desculpas. Alex pergunta se isso vai funcionar. A garota diz que deve funcionar. Layla percebe que não há lanches doces neste país. Além disso, frutas secas geralmente são servidas com chá aqui, e as sobremesas se limitam a vinho doce. E doces são raros por aqui, observa Layla. E aqui, se Layla, como uma imperatriz, de repente aparecer com uma sobremesa rara, então ela será amada imediatamente. A garota tem absoluta certeza disso, 100%. A menina entende que sua classificação vai disparar e isso definitivamente vai funcionar. De repente, Layla pergunta a Romy se há um navio a vapor ali, e Romy pergunta o que é. A menina percebeu que aparentemente aqui não cozinham no vapor, e é por isso que ela não sabe o que é um vaporizador. A princesa percebeu que aquela sobremesa seria definitivamente adequada, mas Romy percebeu que Layla estava fazendo isso de novo. Para começar, Layla pegou uma frigideira grande, virou a tigela de sopa de cabeça para baixo para criar uma superfície elevada, colocou um prato raso em cima e depois colocou um pouco de água. E agora, Layla mostra que o preparo está pronto. Mas o principal é que a água não toca nos ingredientes e o cozimento é feito pelo vapor. Alex e Romy sempre olharam, sem entender o que estava acontecendo e como ela iria cozinhar alguma coisa. E assim, Layla começou a cozinhar. Primeiro, ela fez a massa, e depois comecei a cortar o doce de batata em cubos para um lanche. E assim, depois de um tempo, tudo estava pronto. Ao abrir a panela, Layla percebeu que tudo tinha dado certo e que ela podia experimentar. Layla chamou de pãezinhos de batata doce e então disse que, graças à batata doce, eles seriam doces mesmo sem açúcar. O Duque e Romy pegaram um cada um. Alex ainda não entendia o que era, mas a empregada claramente gostou. Romy disse que os pãezinhos estavam tão macios. A garota mal podia esperar para experimentá-los. Depois de provar um pedacinho, Layla esperou para ver o que Romy diria sobre o sabor, e pela reação de Romy, já dá para perceber que ela gostou. Ela pergunta que tipo de prato é aquele, porque nunca provou nada parecido, e as garotas atrás da empregada ficam surpresas. Layla diz para elas não terem vergonha e experimentarem os pãezinhos de batata doce, comendo à vontade, porque tem muitos. As garotas experimentaram, dizendo que estava muito gostoso, e Layla olhou para Alex, esperando que ele também provasse. O Duque quebrou um pedacinho para si, com a intenção de experimentar. E assim, o homem finalmente experimenta os pãezinhos de batata doce. Layla estava muito preocupada porque ele poderia não gostar. Alex ficou de costas para o rosto da garota. Layla achou que o rapaz não tinha gostado. Alex diz que está tão delicioso que até se vira de costas para a garota. Layla ficou muito feliz com essa notícia. A garota percebeu que, se até o Duque diz que está delicioso, significa que tudo vai dar certo. E assim, Alex e Layla estavam ali. A garota segurava uma cesta de comida nas mãos e Alex caminhava ao lado dela. De repente, a garota viu a fila que tinha se formado em direção ao imperador. Não é apenas uma fila, é uma fila realmente longa. Mas então a garota e o homem continuaram andando, achando que seriam deixados entrar. Mas, de repente, os cavaleiros proibiram que eles avançassem. O homem pede que eles esperem na fila, mas Layla decide perguntar se até mesmo a imperatriz precisa esperar na fila. De repente, Layla diz que ela enviou um pedido por escrito explicando o motivo. Ele diz que Louis está muito ocupado e que todos ali também passaram pelo procedimento oficial e estão esperando sua vez. A garota comparou aquela fila com a que normalmente havia no hospital após o cadastro e voltou obedientemente. A garota percebeu que aquela fila não se estendia até a sala do trono, mas sim até o escritório. Alex diz que Louis, apesar de estar ocupado, sempre prefere analisar os relatórios pessoalmente, por isso a fila é tão longa. A garota diz que é louvável Louis trabalhar tanto, mas começa a se preocupar que o homem possa desmaiar de exaustão. A garota entende quantos casos já houve em que médicos desmaiaram de exaustão. De repente, um homem parou a garota, decidindo lhe perguntar algo. Alex diz que, mesmo depois de um apelo desses a si mesma, ela ainda continua preocupada com o homem.
Lembrando daquele diálogo em que o homem mandou a garota ir embora e ainda a chamou de nojenta, a garota ficou curiosa sobre por que ele se lembrou disso. Mas Layla diz que foi uma vergonha, mas ela não poderia desejar que Louis morresse por causa disso. Alex ficou surpreso que a garota tenha respondido assim, porque era muito estranho para alguém como ela. O homem entende que está encrencado, mas Layla não entende o que esse cara é. De repente, o homem ao lado do cavaleiro diz para o próximo entrar. Layla percebeu que, quanto mais perto estavam do escritório, mais pesada ficava a atmosfera, e todos estavam muito nervosos. Mas, considerando quem está lá dentro, isso nem é surpreendente. Mas Layla também está com medo, assim como todos os outros que estão na fila. Mas, de repente, a garota ouviu um barulho alto do lado de fora da porta, assim como todos os outros que estavam na fila. A garota ficou surpresa com isso, porque aconteceu de forma tão inesperada, e Layla imediatamente correu em direção ao som para entender o que tinha acontecido. De repente, a garota foi parada por um homem que estava na porta. O homem diz que você não pode entrar sem permissão. Seja qual for o motivo, a garota pede desculpas, dizendo que foi automático. Afinal, quando ela ouviu um barulho alto no hospital, imediatamente correu para verificar os pacientes. Mas o homem não entendeu nada. De repente, as portas se abriram. Os cavaleiros, o homem e a garota olharam para a origem do barulho. O homem estava saindo do escritório e claramente queria pedir perdão. O homem pede para Louis se acalmar, e Layla também está olhando para fora. De repente, gelo pairava sobre a cabeça do homem. O imperador estava claramente irritado com o homem e não conseguia se acalmar. Vendo o que estava acontecendo no escritório, a garota pensou que era magia. Louis olhou para o homem, que lhe pediu para se acalmar. O imperador diz: como ele pode ficar calmo quando um homem tão incompetente como ele não consegue cumprir nenhuma ordem? De repente, o homem acenou com a mão. O gelo desapareceu, mas a raiva de Louis não passou. O imperador diz que, se fosse a oposição, já teria ordenado que fossem completamente destruídos há muito tempo. O homem caiu no chão de medo. Layla olhou para Louis, e ele olhou para o homem que estava à sua frente. Layla entende que o homem agora está muito mais irritado do que na última vez que se encontraram. O homem tenta dizer a Louis que o filho de Eric é apenas uma criança, tem só 8 anos, acrescentando que sua execução seria cruel demais. Louis diz que, se for deixado sozinho, ele pode se tornar a semente de uma futura rebelião. Ele diz que podem mandá-lo para um mosteiro. Quando ele se afastar das preocupações mundanas, será grato à misericórdia de Louis e nunca pensará em rebelião. O imperador diz que ele é muito mole. O imperador diz que ele pode querer vingar os pais a qualquer momento. Louis diz que já tem muitos inimigos. É melhor eliminar a possível ameaça com antecedência, ele continua. A garota fica apavorada com essas conversas, pois ele está disposto a matar uma criança de 8 anos. Olhando para ele, a garota entende que ele realmente merece o título de Imperador Frio. Tudo teria ficado bem, mas Louis percebeu a presença da garota e ficou irritado. A garota percebeu que ele a tinha notado. Ela tentou sorrir para ele, tentando suavizar sua situação. O homem pergunta o que ela está fazendo ali e ordena que ela saia. As portas se fecharam diante dos olhos da garota, e o homem disse que a audiência havia terminado por hoje. A garota suspirou profundamente porque havia recebido outra repreensão. A garota percebe que seus pãezinhos de batata doce são inúteis. Alex concordou com a garota, e então disse que eles voltariam tranquilamente para o palácio onde agora moram. Olhando pela janela, Layla viu uma paisagem tão bonita. A garota decidiu dar uma pequena caminhada no jardim antes de voltar. O homem perguntou à garota o que ela estava planejando, porque ela não queria apenas dar um passeio. A garota diz que não está tramando nada, e porque ele sempre pensa mal dela se ela só quer relaxar. O homem pediu para a garota não se perder. A garota disse que tudo ficaria bem e que ele não precisava se preocupar. Layla entende que é raro ver jardins tão enormes no Japão e que não há muitas flores. Mas, de qualquer forma que se olhe, ainda é um palácio. Enquanto olhava para o jardim, ela viu muitas coisas. Por exemplo, uma estátua de um cervo, e então via fonte. A garota caminhou mais adiante, passeando pelo jardim, mas de repente percebi que tinha ido longe demais.
mais longe do que eu planejava, mas continuei seguindo em frente. Ao ver essas flores, a garota não conseguiu ir embora, porque elas eram muito bonitas. Caminhando mais adiante, a garota vê uma beleza que nunca tinha visto antes. Este jardim tem tudo o que o seu coração deseja. Mas, de repente, ela viu algo que não esperava encontrar nesse jardim. Eram morangos, e Laila ficou muito feliz ao vê-los ali. E há até laranjeiras na estufa, o que surpreende ainda mais a garota. A garota pensou que essas eram plantas ornamentais, porque até flores de batata doce eram usadas como ornamento ali. Laila pensa que, neste mundo, muitos ingredientes ainda não são vistos como comida. De repente, um homem se aproximou da garota, perguntando o que ela estava fazendo ali. A garota se virou e viu um homem parado ao seu lado. Ela não esperava encontrar mais ninguém ali. A princesa pediu desculpas, pois tinha entrado ali completamente por acidente. Laila pergunta se é ele quem cuida desse jardim. O homem responde: sim, é verdade. O jardineiro pergunta à garota o que ela está fazendo ali. A garota imediatamente se anima. A princesa pergunta ao homem se ele pode compartilhar seus morangos, mas ele não entende. A garota percebeu que ali não se chamava morango, então apontou com o dedo dizendo que queria aquela fruta vermelha. O jardineiro ainda não entende o que está acontecendo, enquanto a garota olha para o cesto. Ao ver quantos morangos o homem havia colhido, a garota ficou surpresa. O homem diz que aquilo é lixo e deveria ser jogado no lixo. Laila diz que não é lixo, mas sim uma fruta saborosa. O rapaz ficou surpreso ao ver que a garota estava comendo aquilo. Laila mais uma vez percebeu que ele definitivamente não comia aquilo. O jardineiro disse que não se importava em compartilhar com a garota, mas perguntou por que ela precisava daquilo. A garota entende que ela é a esposa de menor importância, mas parece que todos a conhecem. Laila não nega o fato de que pode ser conhecida de outro jeito. De repente, Laila quis perguntar algo ao rapaz. O homem pergunta o que ela quer. A garota entrega pãezinhos de batata doce ao homem como um gesto de gratidão. O homem pergunta o que é aquilo. Laila diz que são pãezinhos no vapor. Eles são doces e macios, e ela oferece para ele experimentar. De repente, o homem olhou para a garota. O homem diz que as pessoas falam que a garota é uma verdadeira vilã, mas, na verdade, Laila é só esquisita. Ao ouvir isso, a garota diz que isso não é verdade de jeito nenhum. Afinal, ela ficou simplesmente encantada ao ver o morango tão bonito. De repente, a garota virou as costas para o homem. Dizem que o jardim é tão bonito que chega a tirar o fôlego. De repente, Laila resolveu perguntar, e o próprio homem cuida do jardim? Ele diz, sim, eu mesmo. A garota se aproximou do homem dizendo que era maravilhoso. Os outros jardins são tão bonitos, mas este parece o mais aconchegante para ela. De repente, a garota disse que já ia embora e agradeceu ao homem pelos morangos e que se ela cozinhasse algo, com certeza dividiria com ele. E ele perguntou se ela cozinhava. Laila diz que faz sobremesas, mas que ficariam muito melhores com açúcar. A garota diz que é tão difícil conseguir açúcar neste país. O jardineiro diz que é natural que eles não tenham açúcar, mas a garota olhou para o homem, ouvindo. Ele diz que produtos como o açúcar, que precisam ser importados dos países do sul, são monopolizados pelo reino Greyjoy, que impõe taxas altíssimas. De repente, a garota começou a se preocupar. A garota sempre se perguntara por que havia tão poucos doces aqui, mas acabou descobrindo que o reino de Greyjoy havia monopolizado o comércio de açúcar, fazendo do comércio marítimo sua base. Para a corte imperial Talish, a menção ao açúcar é uma provocação, já que foi por causa disso que a guerra começou. A garota se curvou e imediatamente começou a pedir desculpas, pois não tinha pensado nisso e não tinha intenção de falar mal do país deles. O homem se virou de costas para a garota e pediu que ela saísse rapidamente. A garota suspirou fundo e se preparou para ir embora. O homem continuou de costas para a garota. Ela saiu envergonhada porque não queria ofender o rapaz. Virando-se para o rapaz que estava de costas. A garota agradece pelos morangos. Ele não diz nada e a garota vai embora. O jardineiro nunca olhou na direção da garota. O homem começou a tirar o chapéu e, em seguida, tirou os óculos. Aconteceu que era Louis,
porque achou ela estranha, e ele jogou fora a cesta de pãezinhos que a garota tinha trazido. Ele nem chegou a comer porque estava bravo com a Layla. Ao chegar ao palácio, a garota vê que começou a nevar de novo e ainda está terrivelmente frio. Layla suspira profundamente. A garota se lembrou do diálogo anterior deles, que nunca aconteceu. Layla viu o quanto Nui era forte. O homem pediu para ela ir embora, assim como fez daquela vez na frente das esposas dele, mas o plano de pedir desculpas fracassou. No entanto, é impossível conseguir açúcar neste país. A garota percebeu isso quando o jardineiro contou tudo para ela. A princesa percebe que aprendeu uma informação importante, que neste país é impossível conseguir açúcar, matéria-prima. A cana-de-açúcar é uma mercadoria importada, monopolizada por um país inimigo, e dinheiro nenhum vai ajudar aqui. De repente, a garota olhou para a árvore ao lado da qual estava. Pegando a pedra, a garota pensou que seria bom se fosse possível encontrar um substituto para o açúcar. Seria um grande benefício para o império, pensou Layla. A garota entendeu que nunca iria desistir. Ao entrar no palácio, a garota diz que voltou. Sacudindo a neve, a garota diz que está muito frio lá fora. De repente, a garota ouviu seu nome. Ela é recebida pelo próprio Alex, que sempre foi tão frio com ela. A garota pergunta se ele esteve esperando por ela esse tempo todo. Alex diz: não, isso não é verdade. O homem estava prestes a sair, mas de repente começou a nevar. Fazendo uma reverência, o homem cumprimenta a garota. Ela deu uma risadinha porque gostou de ter sido recebida por ele. A garota agradece ao Alex, dizendo que está em casa. Layla tirou a roupa, foi para o salão e sentou-se perto da lareira, aquecendo as mãos por causa do frio. A garota se sentia muito bem. De repente, Alex diz que está começando a escurecer e que precisa acender a luz. O homem se aproximou e acendeu a luz, para que a garota não tivesse medo do escuro. Layla não pode usar utensílios mágicos. A garota olha para a própria mão, percebendo que nem consegue acender a luz. Um dia, Stella disse que daria uma lição em Layla e a trancou em um quarto escuro. Balançando a cabeça, a garota afasta a lembrança, pois nem sequer é dela. Agora que uma nova vida começou em um país vizinho, Layla pode mudar tudo. De repente, alguém se aproximou da empregada da garota e perguntou se ela queria uma bebida quente. Layla ficou encantada, dizendo que ficaria feliz em experimentar a bebida que as empregadas haviam preparado. A garota colocou a bebida na mesa dizendo que era vinho quente com passas, mas aqui o chá também é importado, então é substituído por vinho aquecido. Layla acha muito saboroso. Também ajuda a esquentar, mas a garota quer algo doce. Mas não dá para reclamar se a pessoa se esforçou tanto. Dizem que até uma dívida pode ser paga com uma palavra, então é sempre preciso cuidar do que se fala. Caso contrário, você vai acabar se metendo em encrenca depois. Mas de repente, a garota percebeu Romy à sua frente, que a observava. Layla pergunta se há algo de errado com o rosto dela. Romy diz: não, está tudo bem. Romy comenta que estava pensando em como a pele de Layla era tão clara, e a garota ficou surpresa com isso. A garota perguntou para Romy o que era aquela espinha no rosto dela enquanto a empregada olhava para a garota. Romy concorda, mas diz que pedir ajuda a uma curandeira é muito caro, ou ela diz para curar a pele. Layla diz para não tocar no rosto dela. Afinal, se uma garota tocar no próprio rosto, vai infeccionar e deixar uma cicatriz, então ela precisa ter cuidado. A garota se pergunta o que mais pode inventar, mas já explicou que batata doce é rica em vitaminas, então precisa ser consumida com mais frequência. A garota diz que agora vai cozinhar algo doce, por exemplo, pãezinhos, mas então percebeu que quer algo novo. A garota diz que vai emprestar a cozinha porque quer cozinhar alguma coisa. Romy percebeu que ela iria cozinhar de novo e tomar conta da cozinha. O homem ficou na cozinha observando Layla, que estava cozinhando mais uma vez. Romy ficou ao lado de Layla esperando a cozinha ficar livre de novo, e em alguns minutos, tudo estava pronto. Layla diz que só falta colocar tudo nos pratos, e agora está tudo pronto. A garota fez sorvete de morango e ficou tão bonito. Romy ficou assustado porque essas eram justamente as frutas que a nobre gostava tanto. A empregada achou que ela tinha roubado as frutas, mas Layla disse que simplesmente as recebeu do jardineiro. Afinal, se você ferver o leite,
pode fazer leite condensado de baixa caloria mesmo sem açúcar. Colocamos dentro dos morangos escavados e depois congelamos por fora, e agora temos sorvete de morango com leite condensado. É agradavelmente azedo, doce e rico em vitamina C, que ajuda na acne. A garota ficou surpresa com isso. Layla diz que todo mundo deveria experimentar. Romy experimenta primeiro, agradecendo antecipadamente pelo mimo, e então as meninas vieram à mesa para provar a guloseima que Layla havia feito. Romy ficou chocada com o quão delicioso era. A empregada diz que a guloseima é tão azeda, crocante e depois tem leite dentro e literalmente derrete na boca. A garota não achava que morangos pudessem ser tão doces. Layla fica muito feliz que a garota tenha gostado. De repente, um homem chamou a garota enquanto ela estava de costas. O homem se aproximou da garota e lhe entregou um envelope. Ele também disse que aquilo era um convite. Layla ficou chocada com isso. Afinal, ela recebeu um convite claramente por um motivo, mas Layla não entende para onde é esse convite e, mais importante, de quem é. O homem diz que é um convite para um jantar mensal, um evento frequentado por Louis e todas as 3 esposas. A garota ficou surpresa ao saber que todas as esposas estariam lá. A garota entende que essa é uma grande oportunidade para se destacar. Alex diz que é mesmo. É com base nos resultados desse evento que a futura imperatriz será escolhida. Mas a garota se lembra de diálogos passados com um homem que não foram bem-sucedidos. A garota espera que consiga fazer isso e, enquanto ainda há tempo para consertar tudo, ela vai aproveitar esse momento. A garota entende que, nesse caso, precisa usar todos os morangos. Se eles são apreciados como planta ornamental, então talvez causem uma reação positiva do imperador e das outras esposas. Mas os morangos que a garota trouxe tinham defeitos, então não podiam ser usados naquela condição. Layla olha para os morangos, percebendo que precisa fazer algo com eles. E assim, antes de ir para o evento, o espartilho da garota é apertado, o que é doloroso para ela, mas suportável. Romy pergunta se está tudo bem, porque consegue ver o quanto está difícil para Layla. A garota diz que está tudo ruim. Layla sente como se estivesse morrendo. Romy diz que não está perguntando sobre isso, mas sim sobre o convite. Layla percebeu que estava enganada e contou algo completamente diferente do que a empregada precisava. Layla olha para o xarope de bordo que fez. A garota percebe que tem um plano e vai levar o xarope de bordo porque pode ser útil. Romy diz que nem sabia que a seiva do bordo podia ser tão doce. Layla corrige a garota, dizendo que não é apenas um bordo, é um bordo açucareiro. Se você fizer um corte na árvore e coletar a seiva em um recipiente e depois evaporar e filtrar, como resultado, obtemos o xarope de bordo que todo mundo adora. Bonito e ainda muito doce, o que com certeza vai agradar a todos. Importar cana-de-açúcar é o que a garota tem no momento. Afinal, as matérias-primas para o açúcar são monopolizadas pelo reino de Grajery, onde a garota não está no momento. Por causa das tarifas incrivelmente altas que foram impostas, o Império não pode comprá-la. E não se trata apenas do preço. Os 2 países estavam lutando por território na costa, então o conflito deles é muito mais profundo. Se o Império tivesse uma alternativa ao açúcar, poderia vendê-la por um preço alto, o que melhoraria a economia, e o açúcar perderia seu valor, permitindo que o Império tomasse o reino de Grajery. Felizmente, há muitas árvores de bordo em Thule, e se Layla conseguir apresentar corretamente esse xarope ao imperador esta noite, ele poderá ser produzido em massa. Layla até preparou uma sobremesa para apresentar melhor, e desta vez, a garota com certeza vai conseguir. Pelo menos, é isso que Layla espera. E assim, a garota saiu do quarto para ir até o homem. Ela estava muito bonita e caminhou confiante em direção a Alex. O Duque segura uma cesta nas mãos, dizendo que está tudo pronto. A garota agradeceu ao homem. Rima viu a cesta e perguntou se era aquilo que ela tinha preparado na cozinha ontem. Layla concorda com Romy, dizendo que pediu para que fosse servido como sobremesa na reunião de hoje. De repente, a garota pega o tecido e o guarda, dizendo que, com a ajuda do que está na cesta, ela quer representar o xarope de bordo. A garota tirou o pano, mostrando a Romy e aos criados que havia macarrões na cesta. Romy olhou dentro da cesta, perguntando o que eram macarrões.
Layla diz que transformar o xarope em pó não foi fácil, mas ela evaporou a umidade para que ele tomasse a forma de açúcar e, claro, assou o que Home vê diante dele. Sabor de xarope e morango, até mesmo frutas um pouco estragadas podem ser processadas em creme. Além disso, as vitaminas do morango fazem bem para a pele, então as outras esposas vão adorar, diz Layla com confiança. Home diz que depois que Layla lhe deu morangos, sua pele melhorou visivelmente e sua acne desapareceu completamente. Layla ficou tão feliz por ter conseguido ajudar Home, mas a garota duvida que tenham sido apenas os morangos que ajudaram, porque tudo não poderia ter melhorado tão rápido. Layla percebeu que a garota estava olhando para os macarrões que ela tinha feito ontem e decidiu perguntar se ela queria experimentar alguns. Home ficou tão feliz com isso, porque Layla permitiu que ela experimentasse algo tão doce quanto macarrões. Layla sorriu para Home, vendo que ela já não escondia mais sua curiosidade e pedia alegremente o que a garota tinha preparado. E a garota pegou o macarrão nas mãos e começou a saboreá-lo, como vinha fazendo desde o momento em que Layla chegou ao palácio. Home literalmente chora de tão gostoso que está, basicamente, como sempre. A garota se aproximou de Layla, dizendo que nunca tinha comido doces, e perguntou se realmente não tinha açúcar ali. Layla diz que é xarope de borda. É doce, mas tem menos calorias que o açúcar e é rico em minerais. A garota comeu o doce, dizendo que não sabia o que eram minerais, mas achou terrivelmente delicioso. De repente, Layla se aproximou de Alex, perguntando se o homem gostaria de experimentar os macarrões que ela tinha passado tanto tempo fazendo. O homem olha para os chamados macarrões que a garota fez. Layla observa, pensando que o cara não gosta dessa sobremesa que a garota preparou, então o homem mordeu o macarrão, experimentando pela primeira vez. A garota ficou muito preocupada, porque pelo rosto do cara, que nunca expressa nada, é difícil saber se a pessoa gostou ou não. De repente, o homem começa a falar com a garota e fala como se algo ruim tivesse acontecido. Layla ouve atentamente e não entende nada. Alex diz que, para ser honesto, o homem não achava e nem acreditava que a garota pudesse se tornar imperatriz. Layla fica chocada, porque ele diz tudo de forma tão direta que ela se sente desconfortável, mas não o interrompe e continua ouvindo. O homem diz que a garota é arrogante, não tem compaixão e não faz nenhum esforço. Em uma palavra, uma vilã. E também, porque ela foi expulsa do reino e forçada a se casar com um imperador frio.